Pega a Visão do canal do Guerreiro. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela fala de Jesus Cristo. Ela traz uma mensagem de Jesus Cristo, que é o Alfa e o Ômega, né? O princípio e o fim. Eu quero trazer um devocional ao teu coração sobre o primeiro Adão e Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 15, versículo 49. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Versículo 47. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Qual o terreno, tais também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. Então aqui está falando simbolicamente de dois Adão, o terreno e o celestial. O primeiro Adão e o segundo Adão. Um da terra e o outro dos céus. Qual o terreno, semelhantemente, é terreno. Qual o celestial, semelhantemente também é celestial. A obra que Jesus Cristo fez na cruz, vencendo a morte na ressurreição, abriu o caminho para que o segundo homem é do céu. Abriu a porta do céu para que nós pudéssemos nos apropriar dessa autoridade destituída à criação. Olha que coisa interessante. A função de Adão no início da criação. Isso aqui é muito interessante, como a Bíblia ela é tremenda. Ela, sabe, irmão, você pode... A ciência começa a estudar várias coisas e ver, e de repente a resposta de perguntas que eles não conseguem responder, a Bíblia tem a resposta. É incrível, é incrível. Eu recomendo, tem dois pastores presbiterianos que tem principalmente para essa geração que enfrenta um ataque muito grande na faculdade, acompanhar algumas pregações de Pedro Lourenço, pastor Pedro Lourenço, é um cientista, e o outro é uma pessoa que foi formada na mesma linha dele, é Marcelo Eberlin, alguma coisa assim. São dois pastores que trazem uma palavra de Gênesis, dando respostas à ciência. É muito bom. Eu recomendo, principalmente você tem o teu filho na faculdade, onde ele vai ser bombardeado com perguntas que ele possa ficar com alguma dúvida em relação à Bíblia. Pedro Lourenço e Alberto Eberlin, se não estiver enganado, tem respostas tremendas para o teu filho em relação a esse ataque ideológico que os jovens sofrem nas faculdades. Enfim, em Gênesis 2, versículo 7 está escrito: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, terreno, e soprou nas narinas o fôlego de vida. O homem se tornou alma vivente. Então plantou o Senhor Deus um jardim da banda do oriente, do Éden, e pôs ali o homem que tinha formado. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Presta bem atenção nisso. A função do homem era lavrar e guardar. E também veio o domínio sobre toda a criação, sobre todos os animais, o campo, tudo. Então era lavrar, guardar e dominar. Ele tinha um papel de um jardineiro no jardim do Éden, com autoridade para cuidar, né? Lavrar preparar, plantar. É um trabalho de um jardineiro. Guardar, e Deus deu domínio sobre toda a criação. Um jardineiro. Agora, olha que coisa mais interessante. Como a Bíblia ela é um livro profético maravilhoso. O homem, com a queda e a desobediência e a incredulidade, eu gosto muito quando o pastor James fala um grande motivo, embora foi ocasionado por Eva, mas ele também acabou sendo incrédulo daquilo que Deus poderia fazer. O pecado foi a desobediência e a incredulidade. Não foi o fato só de morder o fruto, mas foi a atitude, né? Foi a intenção, ser igual a Deus, a soberba. Foram três coisas que foram a queda do homem, que continua sendo até os dias atuais: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos
e soberba da vida. Essa foi a tríplice queda do homem. Enfim, mas olha que coisa interessante. O Adão ele tinha uma função de jardineiro. Guardar, lavrar e dominar. Com a queda, isso se perdeu. Mas olha como a Bíblia ela nos traz respostas tremendas. Basta a gente apenas olhar com um pouquinho mais de carinho e ter respostas maravilhosas para o nosso coração. Jesus na ressurreição. João 20. Ontem, na comunhão e adoração, foi ministrado sobre essa palavra. Confesso que essa aí, falar de Jesus, irmãos, é a base de toda a palavra de Deus. A gente pode trazer estratégias para um comportamento, um provérbio, mas Jesus Cristo é a fonte de toda sabedoria, graça e conhecimento que o ser humano precisa. Amém? João 20, versículo 11. Maria, porém, estava em pé diante do sepulcro a chorar. Enquanto chorava, abaixou-se a olhar para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E perguntaram-lhe eles: mulher, por que choras? Respondeu-lhes: porque tiraram meu Senhor e não sei aonde o puseram. Ao dizer isso, voltou para trás e viu a Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procura? Agora olha que coisa tremenda. Ela julgando que fosse o jardineiro. Que coisa maravilhosa que é a Bíblia, né? Então aquela função que Adão não conseguiu cumprir, ali estava o segundo Adão na figura de um jardineiro. Ah, não é maravilhoso, irmãos? E responderam: Senhor, se tu o levasse, diz-me onde o pusesse e eu levarei. Ela ainda não o reconheceu como Jesus, mas o viu como um jardineiro. Profeticamente, aqui teve uma restauração do ministério de lavrar, guardar e dominar. E essa restauração, e Maria disse no versículo 16, disse-lhe Maria, ela virando-se, disse em hebraico, Rabone, né? Mestre. Ela reconheceu que ali o mestre havia ressuscitado. É a base. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não teríamos, nós cristãos, não teríamos essa vitória, porque a vitória veio em vencer a morte e restaurar a sentença que havia sobre as nossas vidas. O salário do pecado é a morte, e Jesus pagou essa sentença sobre a minha vida e para a tua vida, para todo aquele que crê, né? Como diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, e por que tanta perseguição com o cristianismo no mundo? Porque as outras religiões não sofrem uma perseguição tão grande? Porque nós servimos um Deus vivo. Ele vive. Essa perseguição é porque nós servimos um Deus vivo. Aquele que veio do céu, passa essa autoridade para nós, para todo aquele que reconhece que ele desceu do céu, tornou-se forma de homem, cumpriu-se o propósito até a morte de cruz, no terceiro dia ressuscitou e hoje está vivo, à destra do Pai, intercedendo pela minha vida e pela tua vida. Não é motivo para você se alegrar com isso? Não é motivo para você se apropriar da grandeza da Bíblia Sagrada e da inerrância, porque aquele jardineiro que falhou, veio o jardineiro que restaurou a minha vida e a tua vida. Pega a visão do canal do Guerreiro. Hoje é domingo, eu não sei que dia você vai assistir, mas se você está assistindo hoje, vá à casa do Pai agradecer a Deus por essa grande vitória e reconheça Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da tua alma. E se aproprie dessa vitória maravilhosa, se arrependendo dos seus pecados e seguindo os mandamentos da palavra de Deus. Pega a visão do canal do Guerreiro.